em ponto, estamos ao vivaço, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você aí de casa, terçou, bebê! E por aqui nós vamos falar sobre o veganismo, gente, que vai muito além da alimentação, tá? E sim, de um novo estilo de vida, novo estilo de, pensamento. Se você tem dúvida a respeito do que é veganismo, o que é vegetarianismo, a gente vai falar sobre tudo isso, combinado? Além disso, vamos conhecer uma nova modalidade esportiva chamada Hyrox. Eu espero que seja isso, Hyrox ou Hyrox. Daqui a pouco a gente já vai entender. E eu quero mostrar para o Flávio Zani que eu sou uma mulher maromba. Ô, louco! Flávio Zani, um ótimo dia para você. Essa pequena bola aqui tem 25 quilos e eu consigo pegar num braço só, Zani. Bom dia. Bom dia, Mira. Eu acho que faltou você virar a bola pro outro lado pra gente ver se é 25 mesmo. Não tem marcado aqui. Não tem. Eu não sei, eu acho não que tem? eu daqui parece que vi 4, mas tudo bem, eu devo ter visto errado. 4? Não. Que 4 o quê? Tá errado. Olha lá virando, ó. Tá errado. Então tá bom. Tudo bem? Eu vou tentar pesquisar pra depois saber se é 25 mesmo. Mas que bom que você consegue levantar 25 quilos. É bom demais. Eu acho que eu não ia conseguir, mas tudo bem. Mira Maromba, aqui no nosso programa. Ai, Mira Maromba, bebê. É isso mesmo. E a gente vai fazer o seguinte, como é que tá fazendo aí, Zani? O que tem hoje? Me conte. Mira, bom dia pra você, pra todo mundo de casa. Olha, como é bom saber que você tá aí acompanhando a gente todos os dias, né? Hoje, aqui de Araçatuba, no nosso programa, nós vamos falar de moda com a Camila Rigon, que é uma influenciadora especializada aí nesse assunto. E, claro, também é dia de exercitar o músculo mais forte do corpo humano. E a gente não está falando dos braços de Mira Felizola. A gente está falando da língua de todos nós, com as fofocas da nossa cariúcha da região, a cariúcha brasileira, o Ademir Rolim, que está aqui com a gente. Então, deixa eu falar um negócio aqui, ó. Menina, nem te conto. Tô chegando aqui com o Ademir. Ademir, bom dia, meu querido. Bom dia, Flávio, tudo bem? Eu tô ótimo, e você? Então, tá bom, eu tô feliz, a Mira tá lá exercitando. Você viu o braço da Mira? Os músculos. É a Mira... 25 quilos e Barbosa. a gente vai exercitar a língua agora. É a Gracemira Barbosa. É verdade. Sensacional. Deixa eu falar um negócio, gente. Hoje nós estamos aqui com o Ademir, porque nós vamos fazer fofoca, claro. Nós vamos exercitar a nossa linguinha. E Ademir, a gente vai começar com um assunto que eu acho que foi o... De ontem, acho que foi o assunto mais falado no mundo da celebridade. Sim, sem dúvida, foi o assunto mais falado. Inclusive, estava nos tops trends, Twitter, todas as redes sociais só falava desse assunto. E aí, sabe aquele assunto que promete tudo e não entrega nada? Eu fiquei com essa sensação. O pessoal de casa ainda não sabe de quem a gente tá falando. Coloca a fotinha dela aí. Primeira fotinha. Cadê a fotinha dela? Ai, que linda que ela é. A Katy Perry. E ela já tá toda trajada, né? Bom, pra quem não sabe, Katy Perry anunciou que iria fazer uma viagem ao espaço, né? Junto com mais algumas mulheres e que ia ser o grande marco, porque as mulheres, né, poderiam alcançar o espaço e tudo mais. E foi esse o assunto. Inclusive, teve até internautas que fez oração, que chorou. Pra ela voltar. Pra ela voltar, com medo e tudo mais. E aí, o que acontece, Flávio? A viagem aconteceu ontem. Então... Aconteceu ontem. Tem imagens da Tem, viagem? põe imagem, todo mundo voando na gravidade zero lá. Gente, a viagem, Flávio, ela no espaço durou 3 minutos. Ah, gente, é muito pouco. 3 minutos. E aí a Katy Perry lá com a florzinha, representando a filha dela, a Daisy, não sei. 3 minutos. Eu falei, gente, mas como assim? Porque você imagina daqui pra São Paulo é 6 horas de viagem. Eu fui a semana passada no supermercado, fiquei 45 minutos na fila. Então. Ela ficou 3 minutos no espaço. E parou o mundo, cara.
por causa dos 3 minutinhos da mulher. Olha lá, ó, os 3 minutinhos no Mas então, no espaço. ô Ademir, essa viagem que a Katy Perry foi, só tinha mulheres. Só tinha mulheres, na verdade. 6 mulheres, né? Isso, foram 6 mulheres. A outra viagem que teve a bordo mulheres foi em 1963. Então, é claro, não vamos tirar esse mérito, né? O mérito das mulheres. Achei super legal, Claro. mas eu acho que poderia ter ficado um pouquinho mais lá em cima. Eu né? também, quando eu vi que ela ia, eu falei assim, nossa, a Katy Perry vai pro espaço, que legal isso, né? Aí eu fui pesquisar pra saber quando ela ia, ela já tinha voltado. Já tinha voltado. Não, e aí assim, teve alguns memes do tipo assim, você que acabou de acordar, a Katy Perry já acordou, já foi pro espaço, voltou e você tá ainda deitado. Ai, meu Deus. Bem isso mesmo. Gente. Mas o Ademir também foi um belo golpe de marketing, né? Porque ela lançou lá as músicas na borboleta, né? Sim, sim. Mas Rapaz, deve ter sido caro, né, Flávio? com certeza, imagina. Quanto que custa? Eu não tenho dinheiro pra chegar em Carapicuíba. Ela foi pro espaço. Não, Meu o problema não é ir pro espaço. O problema é ir pro espaço e ficar 3 minutos. Quem que você gostaria de mandar pro espaço? Nossa! Mas não pra ficar 3 minutos, pra ficar mais tempo. O resto da vida? É. Flávia, aí complica, né? A gente, Não pode falar. A gente citar. Mas gente chata, né? Gente chata a gente tem vontade de É mandar. lógico. Gente chata, gente sem educação, gente com astral lá embaixo, a gente mandaria pro espaço. Ô Mira, a Mira tá lá, gente? Se a Mira estiver lá, eu queria perguntar pra ela se ela teria coragem de ir pro espaço. Ô Mira, você viu que a Katy Perry foi pro espaço. Você teria coragem de embarcar numa dessa? Sim ou não? Nunca. Apesar de que eu já vivo no mundo da lua, né? Todos os dias eu já tô meio lá, meio cá, né, meu amigo? É isso aí. Mas não, de jeito nenhum. Eu tenho sufoco. Ah, então. Eu acho que eu vou morrer, eu acho que é apertado, eu acho que eu não vou ter ar. Eu sei lá. Ai, não. Só de pensar me arrepia. Eu acho que não vale a pena. O que você vê é muito pouco pelo que você sofre. É verdade. Mas é um pensamento muito pequeno meu, né? Não, eu tenho a mesma. Eu não vou ficar preso numa cápsula igual aquela. Eu também tenho o mesmo problema que você. Aliás, aquele mesmo povo que desceu pra ver o Titanic lá, gente, por que vai ver Titanic lá embaixo? Já tá no cinema. Imagina! Eu não vou descer nunca. Eu também acho. Mas Pra era que só eu vou 3 sofrer? minutinhos, gente. Não. Ó, Era só 3 minutinhos. Depois a gente vê tudo. Mas depois a gente vê tudo pela internet, de Isso. boa, não é não, meu amigo? Sentadinho lá no verdade. sofá. isso. Ver o povo na cápsula, ver saindo da cápsula. Aquela mulher que saiu lá da cápsula, gente, ela saiu, ela não conseguia se mexer, você viu, Zani? vi, ela eu perdeu vi. massa muscular pra caramba de ter ficado quieta. Pelo amor de Deus. Ah, então eu acho que você iria. Eu iria. Ô, Claro que Ademir, eu iria. Então, tudo Claro bem. que eu iria. Mas a Mira Ademir, hoje, ela tá jura? preocupada com a massa muscular dela, né? Você percebeu viu? isso aí, né? Também, Exatamente. 25 quilos que ela pegou agora há pouco, promete pegar 50 Gente, até olha o meu final do bíceps. Olha meu bíceps. Peraí, Ó. pra que lado que eu vou? Pra cá. Olha, ó. Olha lá, Ademir, olha lá. Você acha que ela vai perder isso no Meu espaço? Deus, você pensa que é jamais, fácil Mira. essa construção? Isso aí são anos e anos de construção. Você não ia perder em 3 minutos? Jamais, minha amiga. Imagina, Jamais. de Ô, Mira, jeito nenhum. mas deixa eu te perguntar. Quem que você mandaria pro espaço? Pergunta. A Mira responde. Quem que você mandaria pro espaço, Mira? Olha lá. A cápsula ia ter que ser grande, viu, Ademir? Ia ser um vendo? Cabe ônibus. uns 80. Ó, vai um ônibus. Um ônibus espacial. Isso. Nossa, Ai, meu eu ia Deus. passar o rodo. Ia passar o outro. Pois é, você de casa manda pergunta, manda a resposta também. Quem é que você gostaria de mandar pro espaço? Isso. Eu acho que vai ter Adorei a muito, pergunta. vai ter muito marido indo pro espaço. Muitos, muitos. Ô, Ademir, Sim. vamos mudar de assunto rapidinho? Vamos Vamos. colocar uma foto de uma moça aí na tela. Eu vou ser muito sincero pra você. Eu vi essa foto e eu não sabia quem era. Você sabe quem é? Não tô reconhecendo. Olha lá, quer dizer, ela é famosa, mas ela é aquela famosa que você precisa explicar quem é. Não é igual é igual o imitador que fala, ó, agora eu vou imitar o Zezé de Camargo. Explica a piada, Porque aí né? todo mundo já sabe que ele vai imitar. Essa é a Marina Sena, cantora Marina Sena. Ah, é aquela que tava lá no programa do Serginho. Ela tava no Altas Horas. E olha o que ela fez no Altas Horas. Bota aí, ó. Bota o vídeo. Na tapa de um índio, programada só pra dizer sim. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Ó, Brasil,
Pode falar, fica à vontade. Eu tenho uma dúvida. Qual? Será que o programa do Serginho agora é ao vivo? Altas Horas é ao vivo? Não foi. É gravado? Foi gravado. Por que colocou no ar? Por que colocou no ar? Meu, tava muito ruim, Flávio. Então, eu fiquei pensando, falei, gente, não tava bom. Muito ruim, gente. A intenção era homenagear, né? A Gal Gal, Costa e tudo mais. Ah, eu não sei. Talvez a Gal tenha gostado, mas eu acho que não gostou, não. Acho que não gostou, não. Deve ter dado umas cambalhotinhas. Umas cambalhotinhas lá dentro. Olha... Foi pesado, né, amigo? Ai, eu tô falando. Não, mas não foi legal. Não foi Você tá bom. cada dia pior e isso é ótimo. Então... Ó, a verdade é o seguinte, gente, ela não foi bem, todo mundo, ela mesma deve saber que não foi bem, não é possível, né? Mas pode ser do dia, né? Às vezes a pessoa não passou o som, chegou atrasada, teve um problema aqui, um problema lá. Lembra da Fernanda Torres também, quando foi no programa do Serginho? É, também. Pode ter tido uma dor de barriga. Ah, isso é muito comum. Uma dor de Comeu barriga. um óleo de gergelim, caiu errado no estômago, foi pro banheiro, não passou o som, fez isso no ar. Mas teve internauta que defendeu ela, que falou que é o estilo dela. Aí eu fiquei pensando, deve ser o estilo desafinado de cantar dela, né? Mas, né? Olha, eu não sei, gente, eu não sei, mas que não ficou bom, não ficou mesmo. Não tem jeito, não tem como te defender. Viu, Marina Sena, a gente tem um assunto do Galvão Bueno, mas vamos guardar para daqui a pouquinho o assunto Sim, do Galvão Bueno? claro. Porque eu tenho que dar um recado para quem tá em casa, e esse recado é maravilhoso, Ademir. Gosto de Aguenta aí, recados. que a gente falou que a Marina Sena mandou mal lá no Altas Horas, e agora eu vou mandar muito bem. Mas não é pouco não, é muito bem aqui no nosso Tá Com Tudo. Olha aqui, já tá aparecendo. Você sabia que a maior farmácia da América Latina está aqui, bem pertinho de você? Pois é, gente, São José do Rio Preto entrou de vez no mapa da economia. Em Araçatuba, todo mundo já sabe, é lá que os preços são imbatíveis. Mas Rio Preto também pode contar com preço baixo de verdade em medicamentos, minha senhora. A senhora que é de Rio Preto, não tem medicamento mais barato do que na Droga Max, tá bom? E o melhor, sem perder tempo, claro. Essa unidade é tão completa, mas tão completa, que parece mais um shopping da saúde e do bem-estar. Olha só, tem suplementação esportiva completa, linha pet com tudo pro seu bichinho, maquiagem de marcas incríveis e até acessórios para o seu carro. É isso mesmo. Você cuida de você, da sua saúde, do seu pet e até do seu poçante num só lugar. Então não perde tempo, minha senhora, meu senhor. Vá conhecer a maior farmácia da América Latina com os melhores preços em medicamentos de São José do Rio Preto. Na Droga Max você encontra de tudo e sempre com economia. Droga Max, garantia de economia o tempo todo. Claro, coisa boa. Eu falei que era coisa boa, né? Sempre coisa boa aqui pra gente. Ó, Ademir, vou voltar aqui com você. Vamos. A gente vai pro intervalo, mas só pra dar uma pinceladinha, parece que o Galvão Bueno anda meio gagá. Então, ele tá sendo confundido com o Dercy Gonçalves, né? O que é isso? Eu tenho uma opinião muito sensível sobre o Galvão Bueno. Vai defender? Não sei, eu vou deixar no ar. Depois do intervalo, nos próximos blocos, ainda hoje eu falo o que eu penso sobre o Galvão Bueno. Pode Perfeito. ser? Pode ser, pode Depois ser. você fala o que você pensa também. Pode ser. Combinado. Vamos pro intervalo, é bem rapidinho. Na volta a gente vai embarcar para Rio Preto com a Mira Felizola. Até já! Got the eye of the tiger, the fire, dancing through the fire, 'cause I am the champion. Estamos de volta com o nosso programa ao vivo. Já aproveita para me seguir no Instagram, @FlávioZani. Inclusive, se você quiser mostrar o seu trabalho aqui no nosso programa, é de Araçatuba, região, Rio Preto, região. A Mira também te espera lá em Rio Preto, viu? A gente tá esperando vocês aqui. Antes de jogar pra Mira, fala seu Instagram também. @Ademir Rolim. Tudo junto, Ademir Rolim. Muito bem. E agora nós vamos para Rio Preto. Mira Felizola, a nossa braçuda. É com você, minha filha. Briga comigo não, hein? Brinca comigo não. Braçuda, será que foi um elogio? Claro que foi. Braçuda, é. É ótimo É, isso. tá, eu espero que sim, eu espero que sim.
E, gente, ó, aproveita que o Flávio falou aí, me segue também no Instagram, @mirafilizola, e manda o seu WhatsApp aqui pro programa, beleza? Esse número que tá aqui embaixo é a nossa comunicação direta, onde você pode mandar o seu alô, o seu oi, a sua perguntinha, a sua reclamação. Mande, meu amigo. Estamos aqui esperando para ler o seu recadinho ao vivo, ok? E agora, 11h18, a Abraçuda vai entrevistar um franguinho. É um franguinho. Pega pouco peso, treina pouco. Olha lá o frango. Rodrigo Vasconcelos, treinador e também o nosso apresentador do TV Oferta. Já trabalhou muitos anos aqui comigo. Com certeza você já viu esse rostinho lindo aí na televisão. Tudo bem? Tudo, Por isso que me permite a brincadeira de Sim. frango, né? Ah, que Nós gostoso temos estar aqui já com você. Temos uma intimidade, a gente pode pra brincar. isso. Inclusive, eu vou desmentir quantos quilos tinha aquela bola, já que Ah, a gente é? tem essa intimidade. Desmente. Quantos quilos você falou que tinha? 25. Não tinha 25, gente. Claro são que tinha. 32. Ah, são 32. tá. São 32 quilos. A Mira é muito forte, ela treina, gente. Ela treina há muito tempo, entendeu? Mentira. Sim, eu treino são 6 muito. quilos. E quantos Não, agachamentos eu faço com essa de 32? De 32? Acho que uns agachamentos? 15 você Uns consegue. 15 eu uns 15 consigo. direto sem quebrar. Consigo sim, consigo. E, gente, Semana Santa, né? Não pode mentir, mas, né? Não pode. Já foi. Já. Bom, Rodrigo veio aqui pra falar o seguinte, ó, se você segue ele nas redes sociais, ótimo. Se você não segue, começa a seguir, sabe por quê? Porque ele posta, gente, muita coisa treinando. E sabe aqueles treinos que a gente olha e fala, "Ah, como é que ele consegue?" E agora eu vi que tem um treino novo que apareceu aí, que é o Hyrox. Rô, explica Exato. pra gente o que é esse treino. Ele é dentro do CrossFit, fora? É uma modalidade diferente, né? Ele não é junto com o CrossFit, é uma modalidade que surgiu em 2017. Ela é nova relativamente, se você parar para pegar aí outros tipos de modalidade. Surgiu lá na Europa e veio para o Brasil por volta de 2022, 2023, chegou aqui. O que é o Hyrox? Ela é uma prova mundial que consiste não sabia. é uma prova, todo mundo acha que é só um treino, mas ela é uma prova. Eu costumo brincar que é parecido com a maratona, que é igual para a quilometragem é igual, né? Então tem tipo prêmio, medalhinha, tudo mais. Sim. Em que consiste? É uma corrida fitness. Ou seja, são 8 quilômetros de corrida essa prova. E cada quilômetro que você corre, você faz uma estação funcional. Então, por exemplo, a gente corre 1 quilômetro, a gente vai fazer 1000 metros de esqui, que inclusive a gente trouxe um esqui pra mostrar aqui pra vocês. A gente vai correr mais 1 quilômetro, fazer sem wall ball, que é aquela bola que você pegou. A gente vai agachar e jogar ela no alvo. Você vai correr mais 1 quilômetro, fazer o sled, que é o trenózinho com peso. Então, é um treino bem cansada. dinâmico. E aí, o pessoal acha que todo treino de Hyrox você vai correr os 8 quilômetros. Não, o treino de Hyrox prepara você para essa competição em específico, né? Perfeito. E aí ficou popular por quê? Porque o treino é dinâmico, o treino é intenso. É claro que a intensidade vai de acordo com cada aluno, né? Você vai a minha intensidade é diferente da sua Graças e a a sua Deus. é diferente da minha. Então, cada aluno vai treinar na sua intensidade, mas é um treino muito intenso. E ficou popular por quê? Porque trouxe resultado muito rápido para as pessoas. Também, por ser né? um treino intenso, né? Então trouxe bastante resultado. Foi com que aí viralizou e o pessoal tá gostando muito. Então, vamos mostrar. Vamos mostrar. Vamos ali pra você apresentar os seus amigos. Trouxe a pra galera, mim, trouxe a a galera. turma. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Gabriel também, que é Gabriel, treinador. Tudo bem? Mari, nossa aluna, nossa Aê. modelo, vai. Como eu tinha falado, tem a corrida, 1 quilômetro de corrida e a gente tem um remo, que o próprio nome já fala, simula um remo. A gente também tem esqui, tem outros equipamentos. A gente trouxe esse pro estúdio, você vai ver que legal, simula um remo mesmo. Depois, se quiser, a gente tem, né? Não, eu não quero. Eu não quero. Gabs, Pode mostra mostrar. pra ela, pra Mari como que se rema certinho. Posiciona ela aí. Ô, Mari, você faz já? Eu pratico Hyrox há Pratica. 4 meses, já era praticante de CrossFit. Aham. E estou no Hyrox com o Rô há 4 meses, estou gostando Tá. muito. Mudou minha parte de superação, não só física, mas mental. Boa. Perda de peso, estímulo muito diferente, tem sido incrível. E você já fazia crossfit? Eu já fazia Agora crossfit. você mudou pra essa modalidade. Mudei, É isso. há 4 O que meses. você sentiu de diferença? Você curtiu mais, menos? Eu curti mais, na verdade é mais dinâmico, a parte de... Os exercícios, na verdade, te forçam a ter uma mentalidade mais resiliente. Isso mudou não só a minha parte física, como eu falei, mas tem transformado a minha vida num todo. Olha que legal. E, gente, isso não é balela não, tá? Isso não é coisa de gente... esse povo bombado fica falando dessas Não, coisas. não. Gente, isso é realidade. É realidade que pode, às vezes, demorar um pouquinho, né? Pra Pra aparecer. alcançar o que ela tá falando. Sim. Mas tem que se começar É um qualidade dia, né? de vida, é qualidade de vida. Não é Faz só um pouquinho pra gente ver. Vamos lá, Gabriel, é isso? Aí ele- perna, Ela vai... você vai remar até a boca do seu estômago. Segura o seu microfone, Gabriel. Isso.
Ó, primeiro, Caramba! pra gente começar no remo, a gente tem que regular essa parte do aparelho, se chama damper. Ele tem 10 velocidades. A 10 é mais pesada, a 1 é a mais leve. Então a gente Olha. tem que achar um peso que seja adequado para você, tá? E como o Rô falou, a gente tem que simular o remo na água. O remo na água, ele tem um movimento circular. Tá? Então a gente vai usar a nossa perna como fonte primária de força. Tá? Fez a extensão total da perna, puxa o puxador lá na boca do seu estômago, volta um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais perto da sua coxa, na volta. Isso, movimento um pouco circular. Você tinha falado do CrossFit. A principal diferença de uma modalidade para outra é que Obrigada, Mari, pode no parar. Hyrox a gente não tem a parte de levantamento de peso olímpico e a parte de ginástica. A parte de levantamento de peso olímpico é aquelas barras que o pessoal tira do chão, joga pro ombro, joga pra cima da cabeça. No Hyrox a gente não tem. E também a gente não tem a parte de ginástica, que é andar de ponta cabeça, subir Tá. na barra, Tá. subir nas cordas. A gente vai ver umas imagens, Rô, de você treinando. Eu acho que é bem isso que você tá falando, né? Ali é os seus treinos, pode rodar as imagens. Isso. Ali é Ó, o- o pessoal é o treino correndo, que faz geral. a parte da corrida. Então, a gente não tem a parte de levantamento de peso olímpico. Então, é uma atividade mais acessível. A gente fala que é mais tranquila, é menos complexa do que as outras modalidades. Do que o CrossFit, por exemplo, que tem Toda essa... toda essa parte Essa parte. mais complexa de levantamento de peso de barra, essas Tá. coisas. É mais tranquilo do Entendi. que o CrossFit. E também pra quem tá fazendo corrida, que cansou só de correr, sabe? Intercala com essas estações funcionais e aumenta o desafio da Tá vendo? pessoa. E isso entendeu? é muito legal que o Rô falou agora, gente, do desafio. Sabe por quê? Quando a gente se desafia para qualquer coisa na vida, às vezes não é para atividade física, mas outros desafios, isso faz com que a gente, entre aspas, dispute com a gente mesmo. Então, com certeza, isso dá um gás para você viver. Você fala, não, peraí, agora eu vou me superar nessa... E o não bacana... posso falar, né? Mas vou me superar nessa... Entendeu? E o bacana, a Mari também pode falar sobre isso, o bacana é que as aulas são em grupo. Sendo em grupo, o que acontece? Eu motivo você, você me motiva, e assim a gente fala Vai que é ali. um efeito manada. A gente acaba se motivando ali, todo mundo Sim. junto, e cada um querendo se superar. Isso geralmente acontece em todos os grupos, né? Você, às vezes, na sua igreja, você também tem um grupo ali que te motiva. Às vezes, você numa academia, uma musculação e tudo mais. Ó, eu tenho 3 minutos ainda. Queria Ó, mostrar pega o máximo possível. O croissant, Rô. a sandbag. A gente apelidou ela de croissant porque ela parece um croissant, mas é uma sandbag. Quantos quilos tem isso? 25 quilos. Jesus amado. E agora ela vai fazer o que a gente chama de Ô, Mari, lunge. dá uma olhadinha ali no retorno que pra você é não uma sair do ar. passada. Isso, vem mais Vem pra cá. frente. Vem É mais só pra cá fazer também. o avanço, Isso, joelhinho no vira chão. de frente pra lá. Ah, frente pode ser, pra lá? pode ser. Não, Pode ser tudo bem. Avanço Joelhinho pode no ser chão. de frente. Minha Nossa Senhora. E volta à posição inicial. Essa é uma das estações. Sem Vem peso de eu não novo. consigo fazer. 25 quilos. Não faço. Deixa a gente colocar aqui nas suas costas só pra você. Não posso, tô operada. Tô operada. Outro movimento que eles podem fazer pra gente é o goblet squat com kettlebell, que é aquela bolinha de 16 quilos. Eu não consegui tirar do chão, gente. Não? Não. Eles vão segurar e fazer o agachamento, que também é um dos movimentos Então, pra eu principais. entender, todos esses movimentos que você tá falando, Rô, eles são intercalados com essa, com essa corrida. Exato. Não são inicialmente todos que a gente vai Não, fazer, claro. não, não. Claro, né? Vamos supor, se eu fosse fazer hoje, eu não consigo carregar esse aqui, Tem eles uns iam 6 diminuir quilos. um peso pra mim. Sim. É totalmente adaptável. É importante deixar claro que todos os treinos são adaptáveis de acordo com o condicionamento de cada um, entendeu? Se uma pessoa iniciante chega lá, ela não vai pegar 16 quilos, ela vai pegar uns 6 quilos e assim por diante. E conforme ela vai progredindo e melhorando dentro dos treinos, a gente vai aumentando essa carga e aumentando a dificuldade. Como uma né? musculação, no Como uma caso. musculação, exatamente. Né? A gente trouxe o trenozinho, que também é uma das estações, que a gente coloca. Aqui tem 40 quilos, mas o peso oficial de um atleta pró chega a 200 quilos. Então, 200 quilos masculino, Quanto 150 que vocês já feminino. conseguiram pegar aí? O meu máximo foi 160. 160 quilos, 125. 125, 160 também já incluindo o 160. trenó. Mas, 160, gente. Eu peso 66. mas a Mari é super leve, ela consegue empurrar 150 quilos tranquila. Ela já empurrou, a gente já fez uma brincadeira no box uma vez, a gente empilhou acho que 100 quilos e eu subi no trenó pra ela me empurrar. Eu peso 70 quilos, ela deu conta. Então você vai progredindo, é uma questão de superação e não desistir. E a bolona? A bolona a gente usa pra fazer o que a gente chama de wall ball, que é jogar no alvo. Existe um alvo na parede, a gente agacha, quebra a nossa Ai, que panela, medo. joga pra cima e no
Não joga não, filho. A Jesus gente amado, eu tô aqui simula. preparada já pra cair. Pra cair. Preparada pra cair. Puxa vida. Gente, é isso que a gente chamou eles aqui, porque quando eu vejo o Rô treinando, quando eu vejo todos eles treinando, eu falo, ué, mas caramba, né? O que é esse negócio aí que eles estão empurrando tanto, né? Você vai ver, logo vai aparecer pra você aí no Instagram, o algoritmo vai começar a te mandar, porque você tá Sim, assistindo a gente, sim. então daqui a pouco vai mandar. Deixa eu chamar o Flávio Zani. Ele tá aí ou não? Não? Posso chamar o Flávio ou não? Tô sim. Tá, deixa eu ver aí. Pode? Zani, Oi. Oi. você faria, meu amigo? Você acha que você faria 160 quilos? Ah, deixa eu mandar rapidinho um abraço pro Rodrigo que tá aí, pra todo o pessoal. Tô adorando ver as dicas de vocês. Pra todo mundo. Ai, gente, não. 160 quilos não, Não dá. dá, né? Não, eu vou ser muito sincero. Eu acho que nem a metade, talvez. Mas tem que começar, né, Mira? Nem a Tem que metade. começar. Eu acho. Eu acho. Tá certo, Zani, você tá certo. Daqui a pouco eu vou mostrar toda a minha potência e eles vão ficar aqui com muita vergonha. Muita vergonha. Mari, quero te agradecer. Muito obrigada por ter vindo. Eu que Gabriel agradeço. também. Eu que Sucesso pra convite. vocês, Obrigado. tá? Rô, convido pra você sentar ali com a gente pra bater um Vamos, papo claro, sobre com veganismo. certeza. E a gente vai pro intervalo e volta já. Muito bem, estamos de volta. E você viu, Zani, que o negócio foi pesado por aqui, né, meu amigo? Dona Mira, o negócio foi pesado. Adorei conhecer um pouco mais aí desses exercícios, dessas práticas Legal, né? esportivas. A gente pode pensar assim, nossa, acho que não dá pra mim não, mas aí a gente vai entendendo um pouquinho melhor como ele funciona e ver que talvez a gente consiga colocar na nossa rotina. Adorei, viu, Mira? Mas agora a gente vai falar de moda, porque você em casa, você é daquelas pessoas que costumam seguir tendências de moda? Ou você tem o seu próprio estilo, hein? Eu sempre digo que o mais importante de tudo é você se sentir confortável usando o que você quiser, mas isso sou eu que falo. E nós convidamos a Camila Rigon, que é uma consultora de moda especializada no assunto, que vai falar com a gente sobre a necessidade de cada pessoa entender e se aceitar também, aceitar o estilo que tem. Camila, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. E você? Mua, Prazer muito bom. estar aqui com você. Prazer o nosso, que bom que você aceitou o nosso convite. Prazer. Ô Camila, eu comecei fazendo uma pergunta pro pessoal de casa, né? A gente tem uma tendência a seguir a moda ou a viver o nosso próprio estilo e pensar na moda em segundo plano? Como é que você acha que é isso hoje? Eu acho que num primeiro momento é natural que todas as pessoas elas se deixem guiar pelas tendências, porque eu entendo que é um movimento natural do ser humano, de se sentir inserido. Então é muito comum que as pessoas se sintam mais impactadas pelo que está, pela tendência que está em alta naquele momento. Mas eu sou adepta e incentivadora da busca do próprio estilo. Aí, tá vendo? Então nós estamos conversando aqui na mesma língua. E, inclusive, se a gente tivesse que perguntar, olhando pra Camila aqui, qual que é seu estilo? Eu percebo alguns elementos que estão mais presentes na minha personalidade, no meu dia a dia. Então eu me vejo como uma pessoa que transita entre o clássico e o criativo moderno. Gente, o clássico e o criativo moderno. Se não for dar muito trabalho pro pessoal da técnica, eu queria muito fechar no colar que você tá usando. sim. Porque mais criativo que isso é impossível, né? Gente, tem uma mão aí. Tem Ademir, uma o que você mão. achou, Ademir? Eu achei chiquérrimo. Na hora que eu cheguei, o colar dela já Chama atenção, né? chegou chegando. Chegou chegando, chama Maravilhoso. muito atenção seu colar. A gente adorou quando Muito você obrigada. Eu gosto muito dele e são pequenos elementos que fazem a diferença. E aí você pode ver que por cima do vestido eu coloquei um colete de alfaiataria que representa o estilo mais clássico, né? Legal. Então eu acho que todos nós temos características de personalidade e elementos que são tão singulares a nós e isso passa, né, pelas escolhas que a gente faz de vestimenta. Muito bom. Então, acho que, na verdade, a gente está falando daquele assunto que eu coloquei aqui no comecinho, né? É importante a gente descobrir o nosso estilo e ficar confortável com ele. Exatamente. E eu acho que é um processo natural.
Porque a partir do momento que você se entende, que você percebe as suas características de personalidade, aquilo... Porque eu sempre digo, Flávio, a roupa, ela fala por nós antes que a gente fale. É verdade. As nossas escolhas, elas comunicam, né? Muito. A nossa maneira de se vestir comunica. Então é interessante, é importante, aliás, que essa comunicação esteja alinhada com o que nós somos, né? Em essência. Então, a gente chega num ambiente, antes que a gente fale, a nossa postura, as nossas roupas, elas falam antes de nós, né? Ô, gente, pessoal do Esquadrão da Moda, você precisa de apresentadora? Vocês viram aqui a Camila, né? Vocês, gente, não é, Ademir? Obrigada, gente. Eu, a partir de hoje, sou time Camila Rigol no Esquadrão da Moda. Claro, com certeza. Muito obrigada. E Camila, você trouxe algumas peças aí do seu... Esse aqui é do seu guarda-roupa? Esse é do meu guarda-roupa. Uau! E são peças que eu acho que vocês vão perceber, né? Os elementos que eu falei sobre o criativo e o clássico. Vamos mostrar primeiro, Esse que aí você aqui, fala sobre ela. Falo. Esse é um trench coat. É uma peça... Deixa eu colocar aqui na frente, ó. Isso. É uma peça extremamente clássica. Aham. E ela é um adicional no conjunto que a gente monta antes de colocá-lo. Então, por exemplo, você pode usar com um vestido e um salto, se você for mais romântica ou tiver uma pegada mais sensual, mas você pode usar com camiseta jeans e tênis. Olha só. E essa peça, Flávio, se você, não sei se você quiser abrir para mostrar. Pode abrir, por favor. Ela não é forrada, então ela é perfeita para climas como o nosso. Ah, ela é mais fresquinha. Ela é mais fresca, então ela te protege de um ventinho, de um clima mais fresquinho, mas como a gente está em Araçatuba, que é uma cidade extremamente quente, ela não vai te gerar um desconforto térmico. Então é uma peça excelente e é algo que não falta no meu armário. Principalmente nesses tempos em que a gente vai chegar no inverno, a gente fala, não tem inverno aqui na região. Não tem mesmo. Não tem. Mas as manhãs e o período da noite fica mais fresquinho, né? Então Exatamente. pode ser um coringa pra isso. Exatamente. Próxima peça, Próxima vamos ver. peça. Olha só. É uma camisa, ela tem um corte linda. clássico, mas ela tem estampa. Ela tem uma Sim. estampa bem marcante. Olha aqui. E é isso que a gente deve prestar atenção quando a gente faz algumas escolhas. Então, a modelagem, o tecido, a estrutura dela, ela é mais clássica. Mas ela tem esse elemento da estamparia que dá uma jovialidade, uma modernidade na peça. Perfeita, perfeita. Gosto E também muito. fresquinha. Fresquinha, algodão. Algodão, muito bom. Agora tem uma aí que eu não sei, mas parece que ela é um pouquinho mais quentinha, ou não? Essa aí você vai ver que ela é até mais pesadinha. É um blazer. verdade. Eu sou advogada também, eu sou formada em Direito e essa peça fez parte da minha rotina, ainda faz parte da minha rotina. Isso é muito importante a gente dizer também, Flávio, que a gente as tendências estão aí, elas existem, mas a gente sempre tem que prestar atenção em como é o nosso dia a dia. Perfeito. Então, por exemplo, se você trabalha com educação física em academias, talvez um blazer não faça sentido para você, por mais que você goste da peça. Né? Então, são coisas que a gente deve prestar atenção na hora de fazer as nossas escolhas. E isso faz muito sentido para mim. Claro, advogada, vai lá no fórum, vai resolver problemas. Exato. Calça jeans. Calça jeans, um clássico eu acho que para a maioria das pessoas, Ah, eu né? amo uma calça jeans. Amo. Amo. É uma peça versátil, não falta no meu armário também, de forma nenhuma. E é algo que, assim como o trench, a gente consegue unir a elementos que vão direcionar para como vai ficar o seu look. E essa aqui é mais clarinha, né? Ela é mais clarinha, ela é mais reta, mais larguinha, super confortável. Sim. Que eu acho O jeans- excepcional hoje também a gente ter essa atenção mais voltada para o conforto, né? Com certeza. E o jeans Amo. é aquela coisa, né? A gente hoje sai de casa, eu saio de casa aqui umas 7, 8 horas e vou voltar para casa no fim da Exato. tarde. Então o jeans nos ajuda nessa versatilidade. Exatamente. Não amassa tanto, né? Enfim. E temos uma Camiseta branca. Uma camiseta branca. É outro tipo de peça que a gente pode construir. Eu sempre costumo dizer para as minhas seguidoras, para as minhas amigas, que é como se fosse uma tela em branco. Porque você veste, você vai escolher os outros itens da sua produção e você vai transitar por onde você quiser. Legal. Então você pode colocar um acessório mais impactante, uma calça ou uma saia que tem elementos que são diferentes do básico e do Perfeito. clássico. E aí é assim que você vai construindo E a sua solte identidade. a sua criatividade. Exatamente, exatamente. Ô Camila, chegaram perguntas aí, comentários pra vocês. Tô sabendo que tá fazendo sucesso aqui Olha o só. nosso assunto. Pode colocar aí na tela, por favor. Quem que é essa? Anayama de Adamantina, é um trava-línguas.
Pra mim, o importante é estar em paz com a roupa que usamos. Já tentei usar vestido e não me sinto bem. Por isso, estou sempre de camiseta e calça jeans. Beijos pra todos. E é isso, Flávio, é o que a gente falou, né? Quando a gente entende quem somos, as nossas características e o que a gente quer comunicar, é natural que a gente se sinta mais em paz com as nossas escolhas. E aí as tendências, elas são ótimas. Elas são maravilhosas, elas dão a oportunidade que a gente experimente outras coisas, mas como você tá mais certo e mais confiante de quem você consegue fazer escolhas melhores. Perfeito. Coloca mais uma aí, mais um comentário que chegou pra gente. Da onde que é e de quem que é? Vamos ver. É da Valéria de Araçatuba. O que a Camila acha, de homem que sai de calça jeans e chinelo de dedo? Meu marido vai assim nos lugares e eu quero morrer! Olha, Calça jeans e chinelo de dedo. Tacou uns chinelão lá e foi. eu acho que é uma linha tênue entre a liberdade e a adequação. Eu acho que tudo depende do local onde você vai estar, de como a sua Sim. parceira está vestida, né? Eu acho que isso deve ser levado em consideração, né? Comunica também, talvez, uma falta de zelo, de cuidado na Sim. escolha, né? Então, eu acho complicado Não vai num também. evento importante assim, né? Exato. Marido da Valéria. Por Exato. favor, marido da Valéria, vamos bater um papo aqui depois que acabar o programa, viu? Valéria, vamos bater um papo com seu marido. Dá tempo de mais um? Dá tempo. Põe aí pra gente. Tá acabando o bloco, mas dá tempo. Quem que é? A Pâmela de Rio Preto. Bom dia, Zane e Mira. Sou de Franca. E moro, de Franca e moro sozinha em Rio Preto, onde faço jornalismo. Quero dicas de tecidos que não precisam passar. Odeio passar roupa, eu também, Pâmela. E aí? Estávamos até conversando sobre isso, né? assunto Quase recorrente. uma unanimidade o assunto passar roupa. Hoje nós temos tecidos mais tecnológicos, né? Uma gama maior de tecidos e eu costumo dizer que o poliéster, ele tem uma variação de um poliéster de mais qualidade e de menos qualidade. Então é legal prestar atenção na qualidade, no peso, na estrutura daquele tecido, poliamida. E alguns tecidos vão amarrotar, não tem jeito. Vamos normalizar. Vamos normalizar. Algodão, linho, são tecidos que com o movimento do nosso corpo... Não tem jeito, eles vão amarrotar. Então tá tudo bem, algumas marquinhas ali, não é o fim do mundo. Camila, obrigado por você ter Eu vindo que aqui, agradeço, tá? foi A um gente adorou. prazer. Imagina, Amei. tá sempre convidada pra voltar se o esquadrão não te obrigada. roubar de mim. Foi um Eu já prazer. colocou aí Camila Rigon, ó, o Instagram da Camila pro pessoal de casa seguir. Combinado? Tirar dúvida com ela também, direto com ela. Vamos pro intervalo, bem rapidinho. Na volta tem mais programa pra você. Até já. Estamos de volta com o nosso Tá Com Tudo, ao vivo, 11 horas da manhã, 45 minutinhos. Vamos para Rio Preto, porque o assunto desse bloco também é muito legal. Mira, a gente vai falar de veganismo, é isso? É isso mesmo, Flávio. E eu convido você e todo mundo que está em casa a ficar com a gente para bater um papo com a Jaque. Jaqueline Zanqueta, que é arquiteta e influenciadora, vai falar tudo sobre o veganismo. E eu aproveitei para o Rodrigo ficar aqui também, né? Porque o Rodrigo, como treina bastante, a gente já aproveita e tira suas dúvidas também, né? Sim. Que às vezes é a dúvida de você que está em casa. Jaque, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Um ótimo obrigada dia pra pelo você. convite. Obrigada, muito obrigada. Gente, resolvemos falar dessa pauta por quê? Porque nós vimos um encontro aqui, inclusive o meu amigo Vladimir que indicou pra gente falar do tema, e eu acho isso super importante. Por quê? Porque tá cada vez crescendo mais e mais e mais, só que ao mesmo tempo eu acho que não cresce a informação já, que não cresce a tirar todos os mitos, né? Então vamos começar bem do comecinho. O que é o veganismo? Bom, o veganismo, ele é um modo de vida que busca excluir na medida do possível e do praticável toda forma de exploração animal. Certo. E isso se aplica não só à alimentação, Tá. mas também ao vestuário, ao tipo de atração que a gente frequenta, aos cosméticos e a tudo mais Tá, e na como vida. e como é que eu sei que, por exemplo, eu vou pro mercado e eu consigo ver ali uma peça de carne, então eu sei que eu não vou consumir. Mas como é que eu sei, por exemplo, num cosmético, como é que eu sei numa roupa, por exemplo, que aquilo não tem nenhuma ligação de origem animal? Então, hoje em dia a gente tem bastante, né, informação, já surgiram selos veganos, né? A SVB mesmo, Sociedade Vegetariana Brasileira, lançou o selo vegano, o que facilita muito a identificação dos produtos. Então, alguns produtos já vêm com um selinho lá vegan, mas a gente tem que aprender a ler rótulo. Tá, é verdade, uma coisa que eu não A faço. gente-
né? Infelizmente. A gente tem que começar a aprender a ler rótulo para ver tudo que tem, porque muitos produtos ainda não vêm com identificação, alguns colocam soro do leite. Você jura que é vegano, mas a hora que você vai ver tem lá soro de leite na composição. Os cosméticos a mesma coisa, a gente tem que se atentar aos rótulos, tem que ver se a marca testa ou não em animais. Então a gente acaba tendo que aprender por quê, um pouco. gente? Porque no meu ponto de vista, tem muita judiação ainda acontecendo fora dos nossos olhos. E não é porque a gente não vê que não acontece, né? Aquilo tá acontecendo, mas tá fora do olho, então você fala, não, tudo bem, não tô vendo, né? Mas só de você saber que está sendo testado em animal, que está podendo ter algum tipo de judiação, de exploração, eu acho que é importante. O Rodrigo falou pra gente que já fez há algum tempo aí de vegetarianismo. Sim, Vegetarianismo sim. também existe essa palavra? Sim. Vegetarianismo, né? Isso. É isso, Rô? Eu fui vegetariano acho que por 2 anos, mais ou menos. Fui tentando diminuir bastante o consumo de carne dentro da alimentação. Mas só que já faz um tempo que eu tentei seguir essa dieta. E na época era um pouco mais difícil no social, assim. Porque quando eu saía, ia comer alguma coisa fora, era muito difícil achar alguma coisa que não tivesse nada de origem animal. Certo. Aquela clássica, né? Se tem alguma coisa sem carne pra eu comer, ele fala assim, tem aquele salgado ali de presunto e queijo. Tem aquele sanduíche com peito de peru, né? de Então, frango. de frango. Você falava, não, né? Zero É um pouco carne, é um mais. pouco mais. Hoje, saindo assim, hoje eu como carne, sou carnívoro mesmo. E mesmo indo nos lugares, você percebe que já tem uma parte do cardápio hoje que tá escrito lá, vegetariano. Eu acho que tem uma preocupação maior hoje em dia, né? Sim, Apesar sim. da desinformação, ainda tem um cuidado a mais com esse pessoal, né? Ô, Jaque, aproveitando que o Rô falou, qual que é a diferença do vegetariano pro vegano? Há uma diferença muito grande, gente. Presta atenção porque é onde mais se confunde. Sim, hoje em dia a gente tem várias nomenclaturas, né? Tá. Hoje se fala muito em ovo-lacto vegetariano, que é aquele que não consome nenhum tipo de carne, mas ele consome ovo e consome leite. Certo. Tem o lacto vegetariano, Meu que Deus. consome leite, mas Tá. não consome ovos. Tá. Tem o ovo vegetariano, que consome ovos, mas ovo, não consome leite. Tem o vegetariano estrito, que não come, né, absolutamente nada de origem animal, mas usa couro e por aí vai. Certo. E o vegano não. O vegano é um modo de vida mesmo. Tá. Então a gente exclui absolutamente tudo que a gente puder. Perfeito. No caso do Rodrigo, que hoje é carnívoro e que faz exercícios muito pesados, né? Aham. Inclusive para ganho de massa muscular, como que a gente faz para sustentar aquele corpinho ali, né? E colocar toda essa proteína para dentro que é necessária no caso dele e de muita gente que está em casa, Jaque? Aham. Que eu acho que também é uma dúvida frequente, né? Você sabe que muitas pessoas, eu, por exemplo, me tornei vegana por conta das questões animais, né? Por causa da causa animal. Algumas pessoas se tornam veganas por conta do meio ambiente, mas muitas pessoas hoje se tornam veganas por conta da performance no esporte. Olha! Por conta da saúde. A gente tem aí vários atletas que são veganos, dentre elas a Amanda Scott, que foi para as Olimpíadas, levantamento de peso. Tem um pernilongo me picando, Então, gente. a gente tem também a Macris, que é do vôlei, né? Disputou as Sim. Olimpíadas pelo vôlei. Então, a gente tem atletas de fisiculturismo. E hoje em dia é muito fácil a gente conseguir as proteínas, Certo. né? O nosso prato base brasileiro, se você perguntar o que eu vou almoçar hoje, arroz, feijão e legumes. E ali eu já tô com um prato que tem tudo que eu preciso Perfeito. para suprir as minhas proteínas. Tá. Então não é nada de outro mundo, embora pareça, né? Para quem não faz parte desse mundo, parece que é algo, meu Deus, eu vou ficar doente. Mas não. Com o prato base brasileiro a gente consegue Exatamente. ter proteína. E outra, né, gente? Você não vai mudar do dia pra noite, né? Você não vai comer hoje e amanhã já vai acordar falando, não vou comer mais nada. Isso é um processo. É um processo que acontece dentro da nossa cabeça, primeiro, como um propósito de vida, como um propósito de perceber, como eu disse, algo que às vezes não tá tão claro, né? Que a gente não vê tanto. Sim. É esse propósito maior que nós estamos falando. E você pode começar devagarzinho, né? Se ajeitando ali. Todo mundo fala, ai, mas ser vegano, ser vegetariano é caro. Por quê? Porque comidas embaladas e prontas para você chegar e pegar, gente, não importa se é vegetariano, se é vegano, são mais caras. Não adianta. Se você comprar um saquinho de alface lavada, o pernilongo continua aqui, gente. Um saquinho de alface lavado vai ser o triplo de você comprar um pé de alface. Então, ou seja, não pode ver por esse lado, né? É mais caro ou não é?
Exatamente, é bem isso que você falou. É só a gente fazer aquela conta. Quanto você gasta no açougue e quanto você gasta na feira, comprando vegetais. Certo. Né? A gente gasta muito mais no açougue do que na feira. Então, se você for viver só de alimentos industrializados, vai ser mais caro. É lógico. Agora, se você for comer, igual eu falei, né, o prato básico brasileiro, que é um arroz, feijão e legumes, não vai ser tão caro, né? É frutas, legumes, então depende da forma como você vai escolher se alimentar. Perfeito, perfeito. Eu E posso- olha que legal. Ah, pode falar, Rô. Posso dar um exemplo claro? Que como eu faço uma atividade física, eu tenho que suplementar a proteína. E antigamente eu usava o whey, que todo mundo conhece, que é do soro do leite. Hoje em dia eu passei a usar a proteína da ervilha, que também é uma excelente fonte de proteína e é muito mais barato que o whey de Certo. soro de leite. Exatamente. Muito mais barato. É tipo metade do preço. E a quantidade de proteína, basicamente, por porção, é a mesma. E é muito mais barato. Eu tô economizando muito usando proteína de ervilha ao invés da ervilha de leite. Acho que falta um pouquinho essa questão de informação mesmo tenha e dúvida. pesquisar bastante. Não tenha dúvida. E aquilo que eu falei agora há pouco, quando o Rô estava aqui com o professor, né, com a aluna, sobre os grupos, de que quando você tá junto com alguém, essa pessoa também te auxilia e ela te motiva e um motiva o outro e aí vai indo, né? A gente tem algumas imagens aí que vocês fazem encontros muito legais, né? Nesses encontros, para quem tá começando, para quem tá querendo iniciar, também é válido, Jaque? Pode chamar você nas redes sociais. Olha que bacana, gente. Todo mundo lá falando sobre o mesmo tema. Sim, é isso mesmo. A gente promove um encontro vegano em Rio Preto, que essas fotos aí são do ano passado, nosso primeiro encontro, que a gente achou que não iria ninguém e no fim foram muitas pessoas. Esse ano, agora no último sábado, no dia 12 de abril, a gente promoveu o segundo encontro vegano, que foi em formato de feira. E acredite se quiser, a grande maioria do nosso público não é vegano. Muitos deles são vegetarianos, alguns são intolerantes à lactose ou algum produto de origem animal e muita gente está lá para conhecer, para se aproximar do movimento. Então todo mundo é muito bem-vindo. Esse evento ele é feito por mim, pela Betânia e pela Nayara e segue lá Veganos Rio Preto, que a gente sempre posta quando tem. Perfeito. Já volto aqui com vocês, porque agora eu quero perguntar para uma mocinha linda, maravilhosa que tá ali, ó, que ela é super fina. Já Eu falo- adorei o mocinha. Eu falo que se um dia eu nascer de novo, eu quero ser assim que nem a Mel. Delicada, linda, gentil. Eu sou esse... Mais voluptuosa. Adorei o voluptuosa. Mel, você já pensou, já passou na sua cabeça em ser vegana, ser vegetariana? Você come bastante legume, bastante fruta, você se alimenta bem, como é que é? Eu como de tudo. Muito Nunca bem. pensei em nenhum tipo de restrição. Nem sei se esse é um termo que eles gostam que a gente use, mas eu como de tudo. Legume, Seria uma verdura, restrição? carne. É esse nome? É uma Restrição? restrição? É uma alteração? É o que seria essa mudança alimentar? Reeducação? Seria, assim, uma mudança alimentar, Uma mudança um novo alimentar. estilo de vida. Novo estilo de vida, Mel. Olha aí, né? A gente poderia tentar, né, um dia. Ah, eu tenho não vontade. sei se eu tenho essa Não. disciplina. Mas você se alimenta bem? Sim, Muito bem, muito bem. acho que sim. Eita! Gente, coladinho aqui conta com tudo. Chega o jornal, chega a Mel, chega o TH Mais Notícias. Você e o Rodolfo hoje estão juntinhos aí para falar de tudo que acontece na nossa região. E você pode dar alguns spoilers pra gente, Mel? Com certeza. Olha só, hoje foi deflagrada uma operação pelo Ministério Público. Promotores aí do GAECO, tanto de Rio Preto quanto de Ribeirão Preto, estão agindo, estão trabalhando para desmantelar uma organização criminosa que fraudou aí, subtraiu 25 milhões de reais de um banco digital. Esse povo, assim, tem uma astúcia para coisa Gente, errada que a gente fica impressionado. Coisa, né? realmente. Trabalham duro pra isso, Pois né? é, mas foram cumpridos mandados de busca e apreensão, mandado de prisão. Uma hora deu certo, mas hoje deu errado, a Explode. casa caiu. A casa cai uma hora, não cai, Aí Mel? vai ter que enfrentar as consequências, não vai ter jeito. Mas tem notícia boa também. assim que eu gosto. Teve um espetáculo lá em Araçatuba relacionado à Páscoa, Alto de Páscoa, que mostra toda a história de Jesus, desde o nascimento até a ressurreição. Então tem história bonita. Tem também situação de solidariedade, porque tem uma escola também em Araçatuba que incentiva e estimula ali os alunos a terem esse espírito mais solidário, a ajudarem as pessoas. E a gente vai trazer tudo isso e também muita apreensão de droga aqui na nossa região, que mostra que a droga
está sim infiltrada na sociedade, mas a polícia está atenta, está realizando as apreensões, está dando conta do recado. Então a gente traz todo esse cardápio aí no TH Mais Notícias, coladinho, contar com tudo. Muito bem, muito obrigada, Mel. Eu que Vai lá agradeço. acabar de se preparar para já entrar no ar. E eu quero chamar meu amigo Flávio Zani, porque eu quero saber tudo. O que vai ter amanhã no Tá Com Tudo. Muitas coisas, Mira, muitas coisas mesmo. Mas antes, deixa eu só falar um negocinho. Agora há pouco eu falei do Galvão Bueno, né? Que a gente ia fofocar sobre o Galvão Bueno. Acabamos não tendo tempo e eu falei que eu ia dar minha opinião. Eu adoro o Galvão Bueno. Eu não gosto que falem mal dele. Mas ele é chato. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu adoro o Galvão Bueno. Falar, né? É. Você quis defender o Galvão. Eu ia defender, Passou Galvão. o pano. Eu sou time Galvão Bueno sempre. Tá bom. Agora, Mira, amanhã nós vamos... Pode defender, pode defender. Pode, não pode? Não tem problema. Pode. Não tem problema nenhum. Mas que ele é chato, ele é, né? Mas eu também gosto de um monte de gente chata. É, exato. Não tem problema ele ser chato, né? Mas ele é bom no que ele faz. Não. Enfim, você concorda, Demir? Não, ele tá caducando, Flávio. Ai, meu Deus. Então tá bom. A gente volta a falar do Galvão na semana que vem. Gente, amanhã nós vamos conhecer o Christian, um cara que domina a arte de pilotar um drone e criou um canal chamado Araçatuba Vista de Cima, sobrevoando locais icônicos da cidade. E também vamos receber o Marlon Plava Laguna com as dicas imperdíveis do Vem Pro Camarim, Mira. Imperdível o programa de amanhã. Muito bom, Flavinho. Beijinho pra você, beijinho pro Ademir. E aqui em São José do Rio Preto, quarta-feira tem receita boa no Bateu a Fome Açaí Atacadista. A gente vai fazer um gelado de abacaxi, bela sobremesa pra nossa Páscoa, delicinha de mamãe, menos pro Rodrigo que é alérgico a abacaxi. Poxa, não te botei sobremesa. Você pra não você vai fazer. poder Não vou vir, poder não. comer. Não vai poder vir, não. Rô, obrigada por ter vindo Obrigado hoje. mais uma Sucesso vez, pra você imagina. na tua nova Obrigado. carreira aí. Muito, muito obrigado. Sucesso. E Jaque, obrigada também por ter vindo. Obrigada por ter mostrado aí um pouquinho da sua bandeira. E eu espero que muitas pessoas em casa te sigam e comecem a entender um pouquinho mais, tá bom? Obrigada. Nossa, eu que agradeço a oportunidade, todo esse espaço aberto para falar Valeu, sobre isso. valeu. Tamo junto, gente. Ó, um beijinho grande pra você aí de casa. Fique com Deus, se cuide. Uma ótima tarde. Amanhã você não vai perder a nossa sobremesa de abacaxi de jeito nenhum. Tá facinho de fazer, eu tenho certeza que você vai arrasar na sua Páscoa. Com certeza, também te espero juntinho com o Zani amanhã às 11 horas ao vivo. Beijo, fui!